Queridos, eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre uma temática. O propósito de Deus para a sua vida nunca será entendido, mas precisa ser vivido. Eu vou dizer de novo. O propósito de Deus para a sua vida, ele nunca vai ser compreendido, mas ele precisa ser vivido. O propósito de Deus para a tua vida sempre vai colidir com padrões naturais. Sempre haverá um conflito, uma colisão, um embate entre aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus vai operar, aquilo que Deus quer estabelecer na sua vida, com uma realidade terrena, com uma realidade mental, racional, intelectual. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você sempre será contrário àquilo que essa terra está, de alguma forma, tentando impregnar em nós. Essa terra, essa cultura humanista, terrena, está conduzindo as pessoas a um lugar sempre de autoafirmação. Enquanto o reino, os princípios do Senhor estão nos conduzindo a qual lugar? Um lugar de dependência. Aquilo que Deus tem para a minha vida e a sua vida sempre irá de linha de frente, de confronto com essas estruturas naturais. E nós vamos meditar em uma história muito forte e conhecida também, em Mateus capítulo 1, verso 18. Na vida de um homem chamado José. O que esse homem, o que essa história nos ensina hoje? Se puder colocar o cronômetro para mim aqui na tela, por favor. Versículo 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Quem achou, diga eu achei. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua irmã, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Olha que texto e história linda.
Muitas vezes nós damos ênfase muito à vida de Maria, mas nós esquecemos esse momento na vida de quem? José. Esse homem que a Bíblia diz que era íntegro, esse homem que a Bíblia diz que conduzia a sua vida de forma irrepreensível, agora se vê num contexto totalmente desafiador. Um homem que tem uma vida comum, se depara agora com um propósito de Deus, e esse propósito de Deus coloca a sua vida totalmente numa linha de confrontos. O que eu aprendo com isso? Um homem simples é chamado por Deus. Um homem comum é separado para um propósito lindo e magnífico. Um homem que tem a sua vida de forma tão simples, agora está sendo comissionado para gerar, junto com a sua esposa, aquele que iria transformar o mundo. Levante sua mão direita aos céus e eu profetizo essa palavra sobre você. Deus não depende da sua aparência, Deus não depende do seu currículo, Deus não depende do que você fez, Deus não depende de nenhum ideal, Deus só depende do teu coração. Tem muitas pessoas que estão em busca da performance, estão em busca de currículos, bagagens, para cumprir aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Muitas pessoas estão de alguma forma querendo encontrar justificativas ou de alguma forma se preparar para viver aquilo que Deus sonhou. Meu irmão, Deus não depende daquilo que você tem, Deus só depende da tua disposição. Não acontece no nosso meio, mas quantas pessoas dizem assim: eu não estou preparado, eu acho que não é bem isso que eu deveria fazer. E todas as vezes que você se prepara, entenda isso aqui, receba essa instrução da parte do Senhor. Todas as vezes que você se prepara para viver algo da parte de Deus, você corre o risco de fazer na sua força, não na força dele. Pastor, então quer dizer que agora eu vou avacalhar, não vou fazer mais nada? Não é isso. Você precisa compreender que a nossa vida, a nossa mente, ela sempre vai nos conduzir a um lugar de segurança. O inimigo, ele sempre vai querer te colocar em um lugar de segurança, porque um lugar de segurança é um lugar que você deixa de depender de Deus e passa a depender daquilo que está sendo proposto para você. Em lugares de segurança não existem milagres, porque em lugares de segurança você detém o controle. Silêncio na congregação hoje. Lugares de segurança são lugares onde nós tiramos Deus e construímos um altar de idolatria por aquilo que temos, somos, alcançamos. Mas Deus está nos chamando a olhar todos esses lugares de segurança, os currículos, todas as preparações, tudo aquilo que nós idealizamos e falar: Senhor, isso aqui não é mais poderoso, não é mais forte. Quem está comigo aqui nesta noite, pelo amor de Deus? Pastor, então eu não vou fazer mais nada. Não é isso que eu estou te dizendo. Estude, faça, se prepare sim, mas nunca com o nível
de segurança. Segurança não vem daquilo que você tem, segurança não vem daquilo que você carrega, segurança vem daquilo que você está fazendo em Deus, naquilo que Ele sonhou para a tua vida, naquilo que Ele preparou para você, naquilo que Ele designou para você, no lugar a qual Ele quer que você esteja. É aí que nós estamos seguros. Eu quero confrontar essa estrutura dentro de você. Cuidado pela busca. Cuidado com essa busca incessante, porque ela pode estar tirando Deus da sua vida. Cuidado com essa busca, porque você pode estar, de alguma forma, se afirmando em você. E esse homem, ele é chamado. E sendo chamado, não por aquilo que ele aparentava, não por aquilo que ele tinha, mas por causa de um coração. Eu oro para que o seu coração nunca perca a simplicidade. Vou dizer de novo, eu oro para que o seu coração nunca perca a simplicidade. Eu vou dizer de novo, eu oro para que o seu coração nunca perca a simplicidade. Eu oro para que o seu coração nunca perca a simplicidade. Do que? De entender que Deus não depende daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquistei, daquilo que eu construí. Ele só depende do meu coração. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Deus não depende da sua aparência. José não tinha qualquer tipo de padrão além de um coração. Como nós lemos, esse homem com uma vida íntegra, agora está diante de um grande desafio. Sabe o que eu aprendo com isso? E eu deixo essa palavra ao seu coração. Quando você aceitar aquilo que Deus tem, você precisa estar ciente de que Ele vai tirar as coisas do lugar. Eu vou dizer de novo. Quando você aceita aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa estar ciente que Ele vai começar a tirar as coisas do lugar. Mas muitos de nós temos essa crise. A crise de quando Deus toca na minha integridade, o que as pessoas vão falar e pensar sobre mim. E o meu finalzinho de semana que eu gosto tanto. E como as pessoas vão me ver. E quantos de nós estamos parando nesse momento? Qual? O momento onde Deus começa a tirar as coisas do lugar. Onde Deus começa a tocar em conceitos dentro de nós. Onde Deus começa a tocar em planejamentos que nós temos. Só um momentinho. Eu defini que em 2024 eu vou fazer isso. E Deus pega e fala assim: não preciso do seu planejamento, porque eu sei o que é melhor para a tua vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Quantos de nós hoje estamos parados porque Deus começou a tirar algumas coisas do lugar, porque Deus começou a tocar em algumas coisas que nós não gostaríamos que Ele tocasse, porque Deus começou a expor algumas coisas que nós não gostaríamos que fossem expostas? Porque que eu e você muitas vezes estamos parando? Porque Deus, quando chama, Ele separa e Ele começa a fazer do jeito dEle. José tem uma vida polida, bonita, organizadinha, tudo sob controle.
E vem um Deus que tira todo o controle. Chega um propósito de Deus, e vamos ser bem sinceros, gente. Quantos de nós não iríamos estar na vida de José dizendo assim: o Senhor está de brincadeira? Quem falaria isso, levante sua mão. Quem não falaria, está com preguiça de levantar a mão. Todos nós falaríamos isso. Por que o Senhor não me deixou quietinho? Podia ter chamado o Jorge, não o José. Poderia ter sido outro. Entenda isso aqui, esse homem agora está cumprindo um propósito de Deus e a sua vida está virando dos avessos. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele começa a tirar as coisas do lugar e nós não entendemos. Porque Deus, grave isso aqui para sempre no seu coração, Deus sabe daquilo que você precisa melhor do que você mesmo. Eu vou dizer de novo, Deus sabe aquilo que você precisa melhor do que você mesmo. Mas a nossa crise é que nós não queremos que Deus toque em coisas, em áreas, em questões da nossa vida. Porque a nossa estrutura, tantas vezes construída ao longo da nossa vida, a estrutura do controle impede esse lugar de dependência. Eu libero essa palavra sobre você. Não tenha medo de Deus tocar em áreas da sua vida, porque Ele escreveu toda a tua história. Vou dizer de novo, Deus escreveu toda a tua história. Ele é aquele que começou a tua história e Ele escreveu até o último dia. E se Ele escreveu o primeiro e o último, o que Ele está te fazendo, ou o que Ele está fazendo na tua vida hoje é te preparar para o próximo. O que Ele está fazendo é te preparar para o próximo dia, para a próxima estação. O que Deus está fazendo é colocando as coisas no lugar, porque existe algo que está preparado para você amanhã. Pelo amor de Deus, Agoinha, vamos, reage nessa noite. Então isso quer dizer que a forma que eu estou reagindo àquilo que Deus está tirando do lugar hoje vai determinar se a próxima estação vai chegar. Tem alguém comigo aqui nessa noite? José, eu preciso tocar em conceitos dentro de você, porque você vai gerar o Salvador junto com a sua esposa. Você vai gerar junto com ela aquele que vai mudar a humanidade. Por isso eu preciso mexer em algumas coisas dentro de você. O grande desafio é que nós passamos por lutas e por provas, e não gostamos das lutas e das provas, mas gostamos do lugar que ela nos coloca. Porque depois de toda a luta você não é mais o mesmo. Depois de toda a prova você não é mais o mesmo. Depois de todo o conflito e embate você não é mais o mesmo. Porque toda a luta superada te dá um novo nível de autoridade. Todo o conflito que você vive, todo o embate que você vive, todo momento desafiador, superado, vencido, te coloca em um novo nível, te coloca em uma nova dimensão, te coloca em um estado que você não estava antes.
Pastor, o que você quer dizer com isso? Ei, deixa Deus tocar aí, meu irmão. Deixa Deus tocar. Não é para o teu mal. Ele está colocando as coisas no lugar. E o futuro que está prestes a chegar é glorioso. Então olha para a pessoa que está ao seu lado, profetiza aí sobre ela. Diga em nome de Jesus: não permita com que esse processo doloroso te pare. Tem um futuro glorioso preparado para você. José, você não vai entender, meu filho, como eu e você muitas vezes não entendemos. Mas há algo muito lindo aqui. Ele pretendia anular o casamento, versículo 19. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em seu sonho. E disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Aqui há duas verdades que eu preciso que você compreenda hoje. O propósito de Deus, ele nunca vai ser entendido de forma natural, mas sempre de forma espiritual. Mas o que eu acho forte nessa passagem é que o anjo aparece. O anjo aparece dando uma palavra. Mas essa palavra era entendida de forma natural, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem está aqui, levanta a mão só para eu ter. Aleluia, tem gente que não está, Senhor. Era entendido, pastor Marcelo, sim ou não? Não. De forma racional, era entendido. Olha a explicação do anjo, gente, vamos lá. José, meu filho, fica tranquilo, porque aquilo que Maria está gerando veio do Espírito. Tá. É compreendido isso, sim ou não? Não. Piorou. Mas sabe o que isso me ensina? Grave isso aqui. Antes, ela estava grávida, mas agora o anjo aparece e me dá uma palavra. Eu ainda não estou entendendo, porque eu não vou entender de forma racional, mas agora eu tenho uma palavra do anjo. Vou dizer de novo. O anjo apareceu tentando explicar. Complicou ainda mais. Só que agora eu tenho uma palavra. E o interessante é que depois que o anjo aparece, ele decide obedecer. Porque ele entendeu? Não, porque agora eu tenho uma palavra. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Você obedece não porque você entende, mas porque você tem uma palavra. Vou dizer de novo. Você não obedece ou você não está bem porque agora você entendeu. Não, você obedece, você agora está caminhando, você vai aceitar Maria, porque agora você tem uma palavra. Muitos de nós temos palavras, mas nós estamos querendo entender a palavra.
E a palavra não foi feita para ser compreendida, ela foi feita para ser vivida. Numa região tão forte como a nossa, em relação a uma mentalidade grega, compreender aquilo que o Espírito fala é um grande desafio. No nosso meio, com certeza, várias pessoas têm essa grande dificuldade de compreender e viver a plenitude do Espírito. Mas eu estou aqui debaixo do sangue do Cordeiro nessa noite para liberar isso sobre você. O que te move não é uma mentalidade terrena, mas o que te move é o mover do Espírito Santo de Deus. José, você não vai entender, meu filho, mas agora o que você tem é uma palavra. E qual é essa palavra? Essa palavra é que o que você está agora assumindo e vai gerar com a sua mulher é aquilo que vai mudar a história da humanidade. Não querer entender aquilo que não pode ser entendido, mas esteja disposto a viver aquilo que deve ser vivido. Pastor, explica um pouquinho mais. Quantos de nós já vivemos tantos momentos desafiadores com pessoas, e Deus diz assim para você, perdoa para você ser livre, você fala assim, é brincadeira, é palhaçada. Perdoar essa praga? Olha o que Ele me fez. Mas nós estamos em busca do quê? De sermos livres, curados, restaurados, vivermos em paz. E o caminho e a palavra é perdoa. Mas a sua mente aritmética e matemática, junto com a tua alma, está dizendo o quê? Perdoar essa coisa. Mas você não vai entender isso. Mas você precisa viver isso. Porque a condução da vida daqueles que são chamados pelo Espírito não é nesse nível terreno, mas é no nível espiritual. Eu posso imaginar alguém chegando um dia para José falando assim, sim ou não? E ele lembrando da como é que você está encarando isso? É porque eu tenho uma palavra. Como é que você está lidando com isso? Eu tenho uma palavra. Como é que você suporta isso? Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho, mas não tem explicação, mas tem palavra. Não tem sentimento, mas tem palavra. Não tem realidade terrena que possa comparar, mas tem palavra. Tem palavra. Ei, levanta sua mão direita aos céus. E eu, como profeta de Deus sobre a tua vida aqui hoje, estou aqui para profetizar isso. É tempo da palavra, da palavra, da palavra te sustentar. Que você tem uma palavra. O que te sustenta? Uma palavra. Mas está todo mundo zombando de você. Mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma. Eu não estou entendendo. A porta ainda está fechada, mas eu tenho uma palavra. Ainda estão contra mim, mas eu tenho uma. José, como que você está caminhando? O anjo falou
eu tenho uma palavra. Ouça isso e grave para sempre no seu coração. Uma palavra vale muito mais do que uma realidade terrena. Uma palavra te sustenta muito mais do que essa atmosfera natural. Uma palavra te dá graça, favor, para continuar caminhando. Eu oro e profetizo isso sobre a tua vida. E eu vou dar um comando aqui para muitos. Nos próximos 5 dias, grave isso aqui, eu estou falando no Espírito. Você vai ter um tempo de separação, de jejum, oração, aonde você vai pedir ao Senhor: Pai, reaviva a tua palavra. Reaviva a tua palavra. Reaviva a tua palavra na minha vida, para que essa palavra, quando os zombadores vierem, quando a crise bater, quando tudo aquilo que eu não esperava chegar, é essa palavra que vai me sustentar. Você gravou o comando? Você gravou o comando? Muito mais do que uma mudança, grave isso aqui em nome de Jesus. Muito mais do que uma mudança de realidade, o que você precisa é de uma palavra, porque é a palavra que vai mudar a realidade. Nós estamos falando assim: ai, essa praga tem que mudar, tem que mudar. Ai, a minha vida precisa tomar um novo rumo. Não. O que você precisa é ter uma palavra, porque quando você tiver uma palavra, é a própria palavra que vai trabalhar em seu favor. Se Deus falou que o seu marido vai ser transformado, minha irmã, ele pode ser a pá virada, ele pode ser o irmão do capeta. Deus vai trabalhar em seu favor. Mas nós estamos esperando mais o quê? O aumento que o patrão não deu, aquele filho do cão. Nós estamos esperando mais a oportunidade que nunca me deram na igreja. Nós estamos esperando mais o elogio de alguém que ama e depois deixa de amar. Estamos deixando de buscar uma palavra. Eu oro para que você tenha uma palavra. Uma palavra sobre o teu chamado, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças. Porque toda palavra que Deus te dá, ou a palavra que Deus te dá, quebra toda dúvida. A palavra que Deus te dá quebra todos os argumentos. A palavra que Deus te dá alinha a tua mente. A palavra que Deus te dá traz prumo para o seu coração. Porque eu estou aqui? Porque eu tenho uma palavra. Porque eu encaro os desafios que eu encaro? Porque eu tenho uma palavra. E essa palavra, quando eu estou pensando em desistir, alinha o meu coração. A palavra, quando eu estou prestes a de alguma forma tomar uma decisão equivocada, traz prumo para a minha mente. Muito mais do que mudanças terrenas. Muito mais do que oportunidades que a terra e o homem pode te dar. Muito mais do que o amor que alguém de alguma forma pode te oferecer. O que eu e você precisamos é de uma palavra que Ele tem para nós. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: em nome de Jesus, eu oro e declaro sobre a sua vida. Deus te dará uma palavra que irá direcionar todos os dias da sua vida. E eu encerro com o versículo de número 24. Ao acordar, José fez o que o anjo
Ah, pastor, eu tenho uma palavra, pastor. Mas é difícil, né, pastor? Meu irmão, entenda isso. José obedeceu ao quê? Ao comando, sem entender. Sabe o que isso me ensina? Eu obedeço sem entender, porque eu sei que aquele que me mandou me ama. Obediência é um nível de amor. Eu vou dizer de novo. Obediência revela o nível do amor. Obedecer revela o nível daquilo que eu sei que aquele que está me pedindo quer estabelecer na minha vida. Nós somos uma geração muito contaminada pela rebelião. Nós somos uma geração muito contaminada pela dificuldade em obedecer. Mas por quê? Porque nós não conseguimos entender que obedecer faz parte do processo. Sabe por que muitos de nós não conseguimos obedecer hoje? Porque um dia fomos feridos por aqueles que de alguma forma nos instruíram. Quantos aqui da figura paterna esperavam uma instrução de amor, mas foram marcados por uma instrução de dor? E isso, de uma forma inconsciente, ficou traduzido para nós: não obedeça, porque obedecer talvez te trará danos e dores. Nunca houve uma geração tão independente sobre a terra. Nunca houve uma geração tão difícil de compreender um comando. Nunca houve uma geração tão obstinada em ser aquilo que a alma diz que deve ser. Porque eu obedeço, porque eu sei que o comando veio de alguém que me ama. Eu vou dizer de novo. Por que eu obedeço? Porque eu sei que o comando veio de alguém que me ama. Não porque eu estou entendendo, não porque eu estou concordando, não porque a minha alma está dizendo vai que está tudo certo. Não. José obedeceu sem entender, porque ele sabia que o anjo havia falado com ele, e o anjo tem o melhor para a minha vida. Obedecer revela o teu nível de amor. Se você ama a Deus e a sua palavra, se você ama aqueles que estão ao seu redor, se você ama aqueles que você se submete, o seu nível de obediência revela o nível do quanto você honra aquele que está te direcionando. Por isso eu libero essa palavra sobre você hoje. Toda estrutura de rebelião, de individualismo, está caindo por terra agora. Eu vou dizer de novo: toda estrutura de rebelião, toda estrutura de individualismo está caindo por terra da tua vida agora. E que eu e você sejamos como anjo, ou como José diante do anjo. Eu vou obedecer,
tudo aquilo que o Senhor está me direcionando e determinando sobre a minha vida. E que, pelo amor que eu tenho com a tua vida, eu quero me colocar no lugar desse anjo agora e dizer para você: Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero representar esse anjo para você. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Pastor, mas qual é o teu comando? O meu comando para você é: continue caminhando. Sem entender? Sim, porque se é sem entender, você está em dependência. Vou dizer de novo: continue caminhando. Sem entender? Sim, porque se é sem entender, você está em obediência e em dependência. Mas se você está caminhando entendendo, você talvez está dizendo: está aqui a força, na força das minhas pernas, do meu braço, porque eu passei a entender. Eu estou obedecendo, mesmo sem entender, porque eu não dependo do entendimento, mas eu dependo da vontade e do propósito dele para a minha vida. Conclusão: você vai fazer coisas loucas, coisas inexplicáveis. Meu irmão, a plenitude da vida com Deus é acordar de manhã e falar: não sei o que eu vou viver, mas eu sei que é o melhor que Ele tem para a minha vida. A plenitude da vida com o Senhor é estar caminhando para um lugar que eu não sei de forma racional como será, mas eu sei que é o melhor que Ele tem para a minha vida. Pastor, o que é isso? Eu estou querendo aqui, de alguma forma, quebrar essa estrutura racional, aritmética, matemática, humanista, que quer te envolver e impedir com que você experimente o sobrenatural de Deus. É tempo de eu e você caminharmos nessa verdade. Qual? A verdade de que eu não sei como será, mas eu sei que nenhum dos seus propósitos pode